Novas responsabilidades. Em qualquer relacionamento em que estamos, há certas responsabilidades que recaem sobre nós, e elas só podem ser cumpridas de maneiras apropriadas quando compreendemos sua natureza. Há um livro, e apenas um, que coloca tudo em seu devido lugar e que nos dá as instruções perfeitas para nossa conduta. Antes de os jovens se casarem, eles ocupavam a relação de filhos para com os pais. Esta é uma posição bendita, especialmente para os filhos cristãos de pais também cristãos. Não lhes faltaram palavras de sabedoria concernente a como portar-se com seus pais, porque Deus disse: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios capítulo 6, verso 1 e 2. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Colossenses capítulo 3, verso 20. Não se tratava apenas de que deveriam obedecer a seus pais, mas deviam fazer em tudo no Senhor. Este não é o caminho que a carne escolheria, mas é o caminho da bênção. A bênção do pai pode não agradar o filho. No entanto, por obediência deve render-se no Senhor. Mais fácil é fazer algo que por natureza não gostamos quando o fazemos no Senhor. Deus constituiu certas autoridades na terra e a dos pais é uma delas. Se os filhos desobedecem a seus pais, também estão desobedecendo a Deus. Mesmo quando os pais cometem erros, isso não os exime da obediência aos pais. Talvez os recém-casados, tanto ele quanto ela, tenham alcançado a maioridade antes de se casarem, vivendo no mesmo lar e sob o mesmo teto que seus pais. Eles excederam legalmente a idade de obediência filial própria da infância. Porém, ainda assim, se é dito aos filhos: honra teu pai e a tua mãe. Cremos que isso continua sendo um dever sagrado. Honrar pai e mãe implica implicitamente algumas bênçãos de Deus. Este foi o primeiro mandamento com promessa dado a Israel. Também é muito provável que, antes de se casarem, trabalhassem como empregados em algum trabalho. Ao ocupar seus cargos pela primeira vez, estiveram na condição de empregados, com relação a seus chefes ou patrões. Nisto também precisavam de orientação divina para que pudessem glorificar a Deus nessa posição. O cristão que é empregado nunca deve medir sua conduta em relação àquele que o emprega, pela conduta dos inconversos entre os quais trabalha. A falta de qualquer responsabilidade e a falta de consideração geral dos direitos dos bens do empresário são evidentes hoje em toda parte. Mas Deus diz que o servo deve obedecer a seu mestre em tudo, não servindo aos olhos, como aqueles que agradam aos homens, mas com simplicidade de coração, temendo a Deus. Colossenses capítulo 3, verso 22. Tudo deve ser feito como para o Senhor, e ao assim fazer, os empregados cristãos adornam em toda a doutrina do nosso Deus Salvador. O fato de que se haja suposto que estas instruções foram dadas àqueles que eram escravos naquele tempo, não diminui no mínimo sua força para aqueles que são empregados assalariados neste dia de libertinagem e falta de consideração pela autoridade superior. Quando o Espírito de Deus quer ensinar aos maridos e esposas suas respectivas responsabilidades em Efésios 5, ele primeiro apresenta diante deles o grande e único exemplo, Cristo e a Igreja. Desta forma, aprendemos o que é sublime para ser aplicado ao que é inferior. Nunca poderíamos entender de maneira apropriada o que é superior pelo estudo do que é de menos valor. Cristo amou a Igreja e se entregou a si mesmo por ela. Efésios 5, 25. Pode haver algo comparável à grandeza desse amor? Quão profunda é a expressão, se entregou a si mesmo. Poderia o amor dar mais? E o dar-se a si mesmo o levou por todo o caminho das agonias do Getsemane. Ao abandono dos seus, a negação de Pedro, a traição de Judas, as feridas e aos cuspes, a zombaria e, finalmente, a cruz cruel, onde, nas 3 horas de trevas, ele foi o sacrifício da expiação por nós. E, assim,
abandonado pelo Deus Santo. Podemos muito bem exclamar: o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, enquanto, ao mesmo tempo, procuremos aprender mais dele. Este, então, é o grande ideal colocado diante dos maridos. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. Qual o homem cristão que, ocupando relação tal, não sentirá o quanto lhe falta para alcançar esse grau nesta questão vital? Contudo, é isso que o Espírito de Deus coloca diante de nós. E a partir desses versículos, aprendemos que Cristo não somente amou a igreja no passado, verso 25, mas a ama no presente, verso 26, e a amará no futuro, verso 27. Assim também os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Efésios capítulo 5, verso 28. Tendo sido apresentado diante de nós o modelo perfeito, o Espírito de Deus agora diz que os homens devem amar suas esposas como seus próprios corpos, porque o marido e sua esposa são dois em uma só carne. O grande apóstolo aprendeu a lição desta união, aprendendo-a muito bem quando foi ferido por aquela grande luz do céu no caminho para Damasco. Ele havia perseguido os santos, a igreja, e o glorificado Senhor do céu fez Saulo saber que, ao perseguir sua igreja, estava perseguindo a ele mesmo, a cabeça gloriosa dele, dizendo: por que me persegues? Quem será o homem que pode dizer: eu amo minha esposa como a si mesmo? Nós somos mais solícitos com nossos corpos, suas dores e necessidades do que com nossas esposas? Ninguém nunca odiou sua própria carne. Quanto rápido corremos para curar um dedo infectado. Desta maneira, Deus procura nos ensinar algo da medida do amor de Cristo por nós e nos mostra o que devemos representar neste mundo. O marido deve ser uma demonstração em figura de Cristo, amando sua esposa como a si mesmo e como Cristo amou a igreja. Quanta infelicidade em muitos lares é um resultado direto do fracasso por parte do marido em demonstrar amor apropriado para com sua esposa. Tudo isso deve ser evitado nos lares cristãos, compreendendo os maridos a verdade de como devem representar a Cristo e colocando isso em prática. Outro ponto importante é mencionado nesses versículos, que é o que o marido tem que sustentar e valorizar a sua esposa, como Cristo, a igreja. Como Cristo está agora ocupado em sustentar e valorizar a igreja, assim os maridos têm que cuidar de suas esposas. É deles a responsabilidade de prover sustento, e não somente de alimento para o corpo, mas de alimento espiritual. Isso exigirá diligência por parte do marido, pois como ele pode dar a outro o que ele próprio não possui? Se o marido deve representar a Cristo, a esposa deve representar a igreja. E qual é o caráter necessário para isso? Como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5, 24, assim as esposas devem estar sujeitas cada qual a seu marido em tudo. Ninguém ousará negar que a igreja tenha sido sujeita a Cristo, sua cabeça. Porém, que a esposa esteja sujeita em tudo ao seu marido vai contra a corrente que reina no mundo inteiro. Nos tempos em que vivemos, o comportamento do homem em todas as esferas sociais zomba da ordem estabelecida por Deus. Os filhos não obedecem aos pais. Não se ensina e nem ao menos se aconselha a obediência como norma de conduta. A liberdade de expressão é proclamada como uma norma de educação das crianças na nova ordem, quando na realidade é a desordem mais flagrante que pode existir. Servidores ou funcionários não se sujeitam ou respeitam a autoridade dos empregados ou patrões. A rebelião que se opõe a toda autoridade é, em si mesma, um mau princípio e, quando permite operar, só pode gerar confusão e anarquia como resultado. Assim, para as mulheres cristãs casadas, a palavra de Deus é clara: hão de estar sujeitas aos seus maridos. Não é uma questão de que sejam inferiores, mas simplesmente ocupar sua posição dependente de acordo com a sabedoria de Deus. Nem sempre será fácil aceitar esta sujeição de bom grado. Às vezes, será duro e amargo, mas a mulher que teme a Deus o fará assim, e fará como para o Senhor. Nunca pode haver bênção quando se obra contra a sua palavra. No entanto,
Há uma maneira feliz e simples de resolver a maioria das questões, e é quando ambos, marido e esposa, desejam fazer a vontade do Senhor. Se ambos buscam sinceramente essa vontade, se sentirão felizes por serem os dois da mesma mente. O marido nunca deve impor sua autoridade em razão do que ele é, mas deve mostrar afetuosa consideração em relação à sua companheira. Quando a esposa vê nele um espírito de sujeição à palavra de Deus, um verdadeiro desejo de ajustar sua vida ao que está ordenado, será muito mais fácil para ela sujeitar-se ao seu marido, mesmo que seus critérios sejam muito diferentes dos dele. Portanto, e de qualquer forma, o lugar da esposa, de acordo com Deus, sempre será o lugar da sujeição. Um jovem marido uma vez foi pedir a um ancião servo do Senhor que falasse com sua esposa para dizer que a palavra de Deus ordenava que ela ficasse sujeita ao seu marido. O servo fiel e prudente do Senhor disse muito suavemente: "Mas, fielmente, a palavra de Deus não diz isso com você." E era verdade, pois o que a palavra de Deus dizia a ele, e diz a cada marido, é que ele deveria amar sua esposa como Cristo amou a igreja, e tal como ele ama a si mesmo. É bem provável que, se tal marido houvesse demonstrado com sua conduta amor, sustento, carinho e terna relação para com sua esposa, que era sua responsabilidade, não teria chegado a tal situação em que sentiu a necessidade de recorrer ao ancião servo do Senhor para tratar o seu problema. Quando em um lar cristão reina a confusão e a desordem, geralmente é a culpa do cabeça, pois talvez não tenha exercido o amor que deveria para com a sua esposa, ou não tenha provido o alimento espiritual necessário para sua casa, ou simplesmente por não ter sabido ocupar seu lugar como cabeça, no qual Deus o colocou. Não é apenas um privilégio que ele tem em sua posição, mas um dever e deve agir de acordo com ele, cumprindo sua responsabilidade. Alguns abrem mão dela, deixando tudo para sua esposa, vendo que ela é mais capaz. Por causa disso, há muitas esposas que deixam o lugar que lhes pertence devido à deserção de seus maridos em seus papéis de responsabilidade. É certamente uma responsabilidade solene que cada marido contrai, e se fracassa em cumprir a parte que lhe pertence, deveríamos nos surpreender se a estrutura do seu lar desmorona? Quando um distúrbio ocorre em um lar, Deus deu cabeça como responsável, por não ter conseguido manter a posição tal que lhe era devido. De quanta tristeza não se teria livrado Eva se houvesse contestado à tentadora serpente: "Adão é minha cabeça, diga a ele." Nem ele escapou sem culpa, pois aceitou o fruto da mão de Eva, comendo-o em grosseira desobediência. Um antigo escritor disse: "Adão não foi enganado, mas influenciado." E quão sutil é a influência em alguns casos. No entanto, o marido é responsável. Deus viu o perigo da influência nesse afetuoso vínculo que une marido e esposa e disse sobre isso: "Quando teu irmão te incitar, o filho de tua mãe, o teu filho, a tua filha, ou a mulher de teu seio, que seja como a tua alma, dizendo em segredo: vamos servir a outros deuses. Você não consentirá, nem o teu olho o perdoará." Deuteronômio capítulo 13, versos 6 a 8. Aqui se trata de um caso em que o marido poderia ser influenciado pela idolatria. Uma esposa pode ter grande influência tanto para o bem quanto para o mal, mas a mulher que teme a Jeová será louvada. Provérbios capítulo 31, verso 30. Que nossa influência uns para com os outros seja para o bem, para que possamos nos exortar uns aos outros diariamente, especialmente à medida que vemos que aquele dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, verso 25. Como regra geral, nos primeiros anos de casados, não se pensa muito na respectiva posição de marido e mulher e seus lugares e responsabilidades que dizem respeito a cada um. Nos primeiros anos, o casal é muito propenso a não buscar na palavra de Deus como devem se comportar. E no decorrer dos primeiros anos é fácil que coisas más criem suas raízes no lar, produzindo fruto amargo nos anos seguintes. Cada jovem casal deveria conhecer suas responsabilidades desde o início para buscar a graça de Deus, a fim de realizá-las como convém. A sabedoria humana, o amor natural ou o espírito de bondade não podem nos guiar com retidão em nossa carreira.
O amor sem a direção divina pode nos descarrilhar. A bondade humana pode nos levar a uma condescendência ocupada com o mal. E quanto à sabedoria humana, nunca é uma garantia para o crente. Salomão, ainda sendo o homem mais sábio, que jamais havia existido, mostrou-se inércio, porquanto não fez tudo quanto Deus lhe ordenou que fizesse. O primeiro dever de um rei, ao subir ao trono de Israel, era escrever em um livro toda a lei como fora dada a Moisés para conduzir o povo de Deus, não apenas os 10 mandamentos. Esta deveria ter sido a primeira diligência a ser cumprida por um novo rei. Não bastava para ele lê-la, mas devia escrevê-la. Fazendo assim, manteria a lei mais gravada em sua mente e coração. Logo, ele teve que lê-la todos os dias da sua vida. Isso seria uma garantia e segurança para ele, pois ao ler essas palavras de Deus, ele teria que aprender a temer a Jeová, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e seus estatutos, para colocá-las em prática. Se Salomão tivesse lido isto com atenção e temido ao Senhor, ele teria se guardado muito bem de fazer 3 coisas más que ele fez. Pois o rei não deveria aumentar cavalos, nem aumentar mulheres para si, nem prata nem ouro multiplicará para si. Deuteronômio capítulo 17, verso 15 ao 19. Gostaríamos de apontar algumas palavras que Pedro escreveu aos maridos e esposas, nas quais o Espírito de Deus trouxe pela mão do apóstolo, mostrando as dificuldades e provações do caminho do deserto e nos dando conselhos e sã admoestações como um guia. Herdeiros juntamente da graça da vida. 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Deus não quer que seus filhos sejam miseráveis. Se sempre andamos de acordo com a sua palavra, certamente não seremos. Nesta passagem fala de vivermos juntos como marido e esposa. Olhando de um certo ponto, isso é muito bonito. Porém, há outro aspecto, e é que quando 2 pessoas vivem nesta intimidade constante de marido e esposa, descobrem-se mutuamente as falhas e fracassos de cada um, e isso pode causar alguns desgostos que podem manchar a felicidade conjugal. Aqui, como está escrito em Efésios também, a esposa deve reconhecer o lugar de seu marido como a cabeça, já que Deus assim o tem colocado, e agir de acordo com este princípio. Deve também usar seu ornamento, adorno agradável a Deus, não de acordo com as modas inconstantes e atrevidas deste mundo. Tal ornamento deve ser um espírito manso e pacífico, 1 Pedro capítulo 3, verso 4, o qual sempre será atual e de bom gosto. O melhor de tudo, terá sempre grande estima diante de Deus. É no círculo familiar onde melhor pode-se observar este precioso ornamento. Deus sabe o perigo das mulheres seguirem as modas deste mundo e, portanto, o Espírito de Deus lhes apresenta tais adornos que devem procurar usar em todo o tempo, em contraste com outros ornamentos da moda mundana. Por outro lado, o marido é admoestado a viver com a esposa com entendimento, 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Esta não é a ciência que incha, mas aquela que nos faz parecer insignificantes aos nossos próprios olhos. É importante que nos lembremos de nossas fraquezas e defeitos e quanta graça nos foi demonstrada e, assim, manifestar de maneira própria a Cristo em nossos tratos com nossas esposas. O marido não deve esquecer que a esposa é como um vaso mais frágil, pelo qual a esposa deve encontrar proteção ao seu lado. Isso é o que Cristo faz com a igreja. Esta admoestação deve exercitar o marido a buscar ajuda e força de Deus, pois que marido não conhece em sua intimidade que não é uma torre forte em si mesmo? Um pensamento solene também é apresentado aqui. O casamento é apenas por um certo tempo. Por outro lado, na condição de salvos, juntamente são herdeiros da graça da vida. Ambos irão para outra cena onde Cristo, sua vida, há de ser manifestado. Veja Colossenses capítulo 3, verso 4. E mesmo agora possuem a graça que flui de Cristo. Tais pensamentos elevam seus corações deste mundo para Cristo e sua glória vindoura. Prestando a devida atenção a estas coisas, suas orações não serão impedidas. Por outro lado, como 2 poderiam orar juntos se houvesse discórdia ou fidelidade entre eles? E como esperam uma resposta às suas orações se não andam em obediência à palavra de Deus? Quem pode avaliar a grande bênção que vem de orar juntos, marido e esposa?
é um dos abençoados privilégios de viver juntos.